Boa noite a todos. Nós vamos começar uma outra aula agora, né, de diagnóstico sobre gestão do trabalho, né, gestão de segurança e cultura do trabalho. Em primeira mão, quando a gente faz um diagnóstico, né, tudo quanto quando vocês começam a trabalhar, né, por exemplo, num projeto, num trabalho, vocês fazem um diagnóstico, né? Quando você vai ao médico, vocês também, para saber se você está tudo bem com vocês, né? O médico pede exames, né? Esses exames são diagnósticos também, né? Então, são uma forma de diagnosticar você, né? E tratar você, certo? Então, na gestão de segurança, nós temos também estratégias, né? Para o quê? Para o que? Avaliar a segurança de uma empresa, o nível de segurança dela, conforme, né, alguns parâmetros, certo? E o que a gente vai estudar aqui é de forma mais genérica, tá? Algumas culturas de segurança, alguns tipos de empresas, né? Que são mais, digamos assim, dentro de vários parâmetros que a gente avalia, são as que mais a gente, que mais existe, né? E elas são enquadradas num certo parâmetro, certo tipo de empresa, né? E que nesse momento a empresa, dependendo do diagnóstico, ela tem que ser tratada, não é verdade? Como uma doença, né? A doença A, B, C ou D, né? Então esse tipo de doença tem que ser tratada. Na gestão de segurança não é diferente. Se existem falhas, né, dentro de uma certa avaliação, a gente precisa o quê? Curar aquelas falhas, né? Então tá. Então isso aqui é uma forma de quando vocês começarem a trabalhar dentro de uma empresa, vocês vão ter o quê? Certos parâmetros de análise, né? E aí, através dessas análises, vocês vão começar a entender a empresa. Depois que vocês entenderam a empresa, isso já na prática, vocês vão agir, né? Depois que vocês entenderam, diagnosticaram a empresa, né? Vocês vão começar a agir, certo? Então, essa daí seria para vocês começarem o trabalho quando estiverem já na prática dentro da empresa. Então, vamos lá. A aula de hoje é diagnóstico de cultura e segurança através de uma gestão participativa e de diálogo. Uma reflexão, né? O que você entende por cultura de segurança? Alguém quer falar? O que você entende sobre cultura de segurança? Alguém quer falar? O que seria uma cultura de segurança? Pode falar. Alguém que se quiser manifestar, pode manifestar. Pessoal, alguém fala sobre cultura de segurança? Alguém quer falar? Não, né? Não, né, pessoal? Cultura de segurança é o que a gente é a questão de relacionamento, né? É um meio onde a gente vive, né, nos modifica, né? Então, a cultura seria um fator, né, de resultado onde você tem o quê? Vários índices, né? Seria o quê? A resposta, né, com relação ao que você vive na sua casa, quem te criou, né, sua relação de berço, e a sua relação, né, também no mercado de trabalho ou na empresa onde você trabalha, certo? Então, juntado aquele grupo de pessoas, né, daria o que? Uma cultura, né? É o relacionamento interpessoal,
né, resultante da sua pessoa e dos demais. Então seria o que, né? E a segurança é assim, tem pessoas que têm criado de uma forma, né, com algumas restrições, outras sem nenhuma restrição, né, assim, com relação ao que pode e o que não pode, né. Tem pessoas que já têm algum sentido, outras não. Então, quando você chega dentro de uma empresa, né, existe o que? Uma determinação, né, o que pode, o que não pode, com as regras da empresa. E essa cultura é a somatória do que você lá na rua, lá na sua casa, na escola onde você vive e então onde você foi criada com o meio onde você está inserido. Então, a cultura de segurança é o resultado que a empresa executa naqueles funcionários, né? E aí o dia a dia vira-se cultura. Então, a cultura de segurança, nada mais, nada menos, são os valores coletivos e as atitudes das pessoas dentro da organização. Quer dizer, o resultado da somatória, né, das atitudes entre as pessoas, da relação entre as pessoas dentro de uma certa organização, né? E o termo cultura tem sido utilizado para descrever a cultura organizacional, onde a segurança é entendida e aceita como sendo prioridade número 1 da organização, certo? Porém, se a segurança não for característica dominante da cultura organizacional, a cultura de segurança será um acessório da cultura de organização, certo? Então, o que acontece? A cultura, quando você... nós temos, né, na verdade, nós temos duas culturas, né? Aquela que você tem, né, dentro da sua casa, como vivência, dentro dos seus pais, depois você continuou, certo? E a cultura onde você mora, onde você trabalha, né? Então, nós temos aí a somatória, né? E essa cultura organizacional, ela tem que ser prevalecer, né, em relação à sua cultura social. É essa a diferença, né? Então, de qualquer forma, né, o que se sua mãe toda a vida permitiu que você subisse em cima da cadeira, em cima de uma outra cadeira, e aquilo para você, dentro da empresa, é algo inseguro, dentro da sua casa, não é, né? Na sua casa é permitido, certo? Permitido andar descalço, é permitido viver uma vida mais tranquila, mas dentro da empresa não, né? Então, assim, o que é permitido, né, dentro do seu limite de vida, do que a empresa, né, às vezes não é, né? Então, assim, a cultura da empresa que tem que sobressair em cima da cultura que você vive na sua casa, no seu onde você mora, no seu bairro, na sua residência, na sua comunidade. É isso que eles estão querendo dizer. Existem fatores subjetivos e fatores objetivos. Só um instante aqui, só um minuto, pessoal. Mozão? Oi? Mozão, fala um pouquinho mais baixo, tá bom? Existem dois fatores, né? Subjetivos e os objetivos. Os subjetivos é aqueles fatores correlacionados aos indivíduos, né? A atitude, a percepção que você tem no subconsciente, certo? Então, os subjetivos, ela está dentro do indivíduo. É o que? É a sua relação de amor, sua afetividade, sua característica como ser humano, que é relações de afeto, carinho e também a questão de hormônio, certo? Então, isso muda muito. E os objetivos seriam os comportamentos do quê? De gestão da segurança dentro do seu trabalho, né? O que são as regras, são os checklists, são os sistemas, né? Aquilo passa por exemplo, nós temos aí uma diretriz, né? Para resolver um problema, passa por uma pessoa, depois passa para outra, depois passa para outra, por exemplo, passa para outra. Vamos dar um exemplo aqui.
A gente já viu nas aulas passadas a questão da CIPA, né? Então, vamos supor que dentro de uma empresa a gente tem 6 funcionários que estão tendo problema dentro de uma fábrica com a questão do ventilador, certo? Para resolver esse problema do ventilador, o que os operadores têm que fazer, né? Os operadores têm que questionar com a CIPA, né, com o CERNT, e para desenvolver. E a CIPA faz uma reunião, né, vê essa questão dos ventiladores, né, e tenta resolver esses ventiladores. Como? Né? Fazendo um relatório, desenvolvendo um relatório, um pedido para a troca desses ventiladores. Aí eles vão, isso é todo um processo, né? Aí eles vão para a diretoria, ou às vezes para coordenação e tal, e tem 8 dias para responder. Então, esse daí seria um processo dentro de uma empresa. Às vezes a empresa tem toda essa organização certinha, às vezes não. Às vezes o coordenador tá ali, ele pode pedir para trocar, né? Fazer uma ordem de pedido, e aí ele pode ser trocado em 1 mês, 2 meses, ou seria dessa forma, uma empresa maior. Então, a gente tem um sistema de gestão que seria o quê? Um procedimento, né? São normas, regras, certo? Estabelecidos e pré-estabelecidos naquela empresa. Já o comportamento é o que os funcionários fazem, né? Às vezes o procedimento é A, B, C, D e E, são essas etapas. Mas às vezes é difícil passar de A para B, já vai de A para C. Passar pela supervisão, por exemplo, é difícil, porque às vezes o supervisor nunca está presente, às vezes o supervisor não quer atender, não acha importante algumas certas características de atendimento, porque eles preferem dar um atendimento a outras coisas do que dar atendimento aquilo que é necessário às vezes para um funcionário, né? Então, aquela etapa A, B, C e D que deveriam ser feitas é puladas para A, C, D e E. Então, esse seria o comportamento, porque as pessoas vão mudando e se adaptando conforme as condições, né? Então, o que acontece? Quando a gente junta, né, os fatores subjetivos com os objetivos, a gente tem o quê? A cultura de segurança, que é a percepção individual de cada um, o sistema de gestão que é pré-determinado, e o comportamento seria o quê? As relações que realmente acontecem, né? Juntando tudo seria o quê? A cultura de segurança. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Pra mim tá tranquilo. Tá, colega. Tá. Nós temos aqui uma teoria de... deixa eu tentar falar essa palavra aqui. Henrich. Ele fala de 2 questões importantes, que é o triângulo, né, da pirâmide de segurança, né? E temos também uma outra pirâmide, que seria um triângulo invertido, certo? A primeira pirâmide, ele fala o seguinte, Heinrich, ele desenvolveu essa pirâmide em 1959. Ele fez uma pesquisa através de vários estudos. Ele desenvolveu essa pirâmide mostrando para vocês que existe uma relação, né, proporcional, que as ações inseguras e comportamentos inseguros, numa quantidade X de ações inseguras, né, a gente consegue atingir um nível de acidente, depois de atingirmos um nível de quase acidente, a gente começa a atingir uns níveis de acidente.
até chegar na fatalidade. Então existe uma proporção em tudo, né? Então a relação, ela é matemática. Existe igual, como por exemplo, 300 mil ações e comportamentos de riscos inseguros, né? Que são atividades, né, de você fazer algo sem segurança, né? Vocês podem atingir isso aqui, por exemplo, numa fábrica de 300, vamos pôr só 300 funcionários, né? Numa fábrica de 300 funcionários, dependendo da gestão de segurança, vocês conseguem atingir esse nível patamar aqui bem tranquilo, viu? Porque ações inseguras a gente faz a todo momento. Se vocês perceberem as nossas e tomarem a percepção, muito dos atos que a gente faz, né, pela cultura que a gente vive em casa, né? Então, como eu já tinha falado para vocês, a gente consegue, dentro da sua casa, é muito difícil a gente ver casa que tem escada, né, que está dentro das normas. As condições que estão dentro das normas é muito difícil. Então, você tem o ato inseguro na sua casa e você corre, né, como tem em casa, né, é bem provável você refletir isso aí no seu emprego. Então, as ações e comportamentos inseguros, 300 mil, você consegue atingir no mês, rapidinho, certo? E depois você consegue atingir um patamar adiante, que seria o quê? 3 mil quase acidentes. E esses quase acidentes, né, é aqueles que a gente chama de incidentes, né? Que é uma faísca para começar o fogo, né? É uma questão onde Deus te abençoou para que não tenha, né, não tivesse. Eu digo que quando tem que acontecer na segurança, vai acontecer, porque seria o quê? O ato inseguro, né? Então, esse quase acidente pode vir atingir, né? Os 3 mil incidentes acontecem também com muita tranquilidade, né? Depois dos 3 mil quase acidentes atingidos, a gente consegue aí atingir um nível de acidentes sem afastamento, né? Que é aqueles acidentes que não se registram em CAT. Seriam acidentes pequenos, né? Então, depois que você consegue atingir os quase acidentes, você chega no patamar de acidente já, né? Aquele acidente que você pode esconder, né? Não dá pra fazer CAT, como, por exemplo, a pessoa cortou um dedo, né? Então, assim, bom, e desses 300 acidentes de afastamento, a gente consegue, por um fator de 10, né? A gente consegue aqui 30 acidentes com afastamento, né? Que é aquela que perde uma perna, um braço, quebra uma perna, aquela que a pessoa não consegue, de fato, voltar ao serviço no outro dia, certo? Esses acidentes aqui sem afastamento é aquelas, às vezes, corta o dedo de um jeito que ele consegue voltar às atividades normais no outro dia, ele cai, machuca, né? Esse acidente com afastamento é aquele que ele passa pelo médico, né? E o médico avalia e dá geralmente, né? Dá o atestado para o funcionário. Então, você consegue atingir 30 acidentes de afastamento. Depois, nessa pontualidade, você consegue chegar numa fatalidade, certo? Então, é nesse ritmo aqui, né, de log de 10 por 10, né, que é a matemática do acidente. Então, você consegue atingir 300 mil tranquilamente. Aí, você começa a subir na pirâmide, né? Depois, 3 mil quase acidentes, que são incidentes. Consegue atingir 300 acidentes assim com muita facilidade também, se você tiver nesse ritmo.
Depois, os 30 acidentes com afastamento e a probabilidade de ter uma fatalidade é daqui para ali. É fácil. E esses seriam os estudos de uma pessoa em 59. Imagina hoje, né? Que isso não mudou muito, certo? Então, assim, isso seria o quê? Né? Se você, como gestora de segurança, vocês vão ser, né? Quando formar, vocês têm que ficar atento a isso. Ah, mas é só uma faca, né? Ou é quase uma faca, né? Ou não, eu vou usar, então vou fazer atividade sem fazer aquele TI. É só uma atividadezinha, só uma atividade, só uma função ali rapidinho, vou lá e volto. Então já é um ato inseguro. Imagine isso daqui multiplicado por 300 funcionários. Então é um facinho, você consegue subir, né, a pirâmide aí da fatalidade. Por outro lado, né, a gente consegue aqui a pirâmide do invertido, né? Quando você tem aqui a percepção da cultura, né? Primeiramente seria, quer dizer, a base da pirâmide para cima, né? Então, quando você percebe a cultura, certo? Isso pode ser traduzido na realidade, quando vocês entram dentro da empresa, seria o quê? Análise, né? Primeiramente, vocês vão analisar a empresa, fazer olhar, né, como seriam as lideranças, né? Depois você vai analisar o que? Os comportamentos e as responsabilidades, né? Quem é as pessoas, né, da empresa, né? Quem avalia, quem faz checklist, quem desenvolve, né, todas as políticas de segurança da empresa. Então nós temos aqui a percepção da cultura, depois o comportamento e a responsabilidade da empresa, né? Quem são as pessoas que estão exercendo todo o procedimento, porque nós temos aqui, quando vocês forem trabalhar, é uma questão importante, quando vocês vão fazer a percepção da cultura e o comportamento e a responsabilidade, por exemplo, vocês vão tem um checklist na empresa que vocês têm que fazer pontualidade, que seriam os indicadores de SSO. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O checklist que vocês têm que fazer, por exemplo, uniforme, EPIs, máquinas, equipamentos, layout, treinamentos. Então, todos esses itens que eu vou dizer, pode ter subitens também, por exemplo, EPIs, né? Se você quiser analisar os EPIs, você pode pôr dentro do checklist bota, meia, capacete, óculos, luva, abafador. Então você pode também desmembrar, né, o item de EPI. Mas a questão aqui é vocês perguntarem ao funcionário, né, e ver cada funcionário, cada departamento. Você vai no departamento e vai, né, dentro de um checklist, você vai perguntar ao funcionário, esse EPI, quem te deu, né, quem te deu o EPI tá bom, se tá ruim, assim, você vai olhar o EPI, né, você vai olhar as características do EPI, se tá adequado ou não, e aí você vai colocar no checklist, né, se o funcionário estiver adequado, você vai colocar lá, apto, né, ou adequado, ou bom, ou apropriado, entendeu? E se não tiver, você vai colocar lá a observação. Quem te deu esse EPI? Aí o funcionário vai te falar, né? Foi fulano. Ou às vezes você não vai lembrar mais. E se não tiver adequado, você vai colocar lá, não adequado, né? Aí, se você tiver com subitem, por exemplo, dentro de EPI bota, você vai marcar lá a bota. Não está adequado. Você não chega no funcionário e corrige o funcionário, porque às vezes o funcionário, como eu já tinha dito, a questão cultural, ele está hábito dentro daquela cultura. Então, às vezes, quem deu para ele, né, a bota errada,
também estava com bota errada, né? Então, se a gente não corrige o funcionário, assim, a gente vai no gestor, né, depois que você fez a análise, né, de todos os EPIs, de todos os uniformes, de todas as máquinas e equipamentos. Então, você vai fazer um checklist total, né, do layout, das máquinas, dos procedimentos, dos treinamentos. E aí sim, quando você tiver todos esses indicadores, você vai mostrar para o gestor. Você vai falar assim para ele assim, olha, esses EPIs não estão adequados. A luva não está adequada, o capacete não está adequado. As botas dos que eu fiz, todos esses funcionários aqui, 30% está com bota sem solado, ou um solado ruim, ou não está adaptado, ou não está bom mais, ou está furado, por exemplo, pode dar um exemplo. Então, você tem que mostrar indicadores para os gestores, entendeu? Você não muda a cultura de uma empresa se ela estiver muito ruim de um dia para o outro, entendeu? Quando vocês forem entrar dentro da empresa, vocês vão fazer o que? Uma percepção da cultura, depois vão ver quem são os responsáveis dos comportamentos, depois vão fazer a indicação, né, desses SOs, né? Então tem funcionário que come errado, na hora errada, não tem. Aí você não vai falar com o funcionário o porquê, né? Você vai dizer só para o gestor. Você vai perguntar por que o funcionário não está usando, né, as condições corretas, certo? Então, porque foi passado para ele anteriormente, né, às vezes um procedimento errado, certo? Então, isso daí é muito mais complexo, né? Por isso que quando eu falo para vocês, quando vocês forem na prática, a gente nunca consegue atingir 100% das NRs, por quê? A gente lida com pessoas, a gente lida com vidas, comportamento humano é muito difícil de entender, às vezes. Então, você tem de ir um parâmetro de indicação, por exemplo, de 1000 funcionários, né? Aí vocês vão ter um parâmetro lá, né, com todos esses itens, o que é tolerável e o que não é tolerável. Por exemplo, em máquinas, a gente tem aí 100 máquinas. Então, de 100 máquinas, 5 máquinas podem pifar e parar de funcionar, que as 95 máquinas vão dar conta do serviço. Então, dentro do que a gente entende de item, 5% é tolerável. Então, das mesmas formas, somos nós, né? Dentro de uma equipe de 10, 2 pessoas não precisam estar presentes sempre, porque nós estamos aqui dentro de 80% é tolerável. Então, é 80%, é 90%, ou é intolerável, tem que ser o 100%. Então, assim, nós temos que viver sempre num parâmetro de indicação, certo? Por exemplo, eu vou atender e o que é bom para mim é 90%. Então, dentro de um parâmetro de 100%, eu posso tolerar 50%, 100%, né? 100, 80, 85, 90, 95%. É muito difícil você atingir 100%, né? Porque os indicadores a gente consegue, dentro de uma empresa é assim que funciona, né? Então, você sempre vai analisar vários itens e vai pontuar eles, certo? Então, é dessa forma que a gente chega, né? Depois a gente consegue o quê? Né? Com os indicadores de SSO, você consegue ter os resultados avançados, né? Quando se aplica, né, os indicadores de SSO, esses avançados e os resultados devem ser alcançados depois do quê? Uma avaliação, né? Depois de quê? De indicadores, certo? Por exemplo, se a gente consegue fazer um levantamento, né, de 250 funcionários, vamos fazer aqui, para vocês entenderem o cálculo. De 250 funcionários, eu tenho. Vamos fazer 200, só para a gente fazer um cálculo mais, né? Se a gente tiver
200 funcionários, né? 200 funcionários 100% de todos os funcionários, certo? Nós temos aí de EPI, o EPI, a bota do capacete, 5% desses funcionários, né? 5% desses funcionários não está usando, certo? Não estão usando os EPIs, né? Bom, EPI é intolerável, né? Tem que ser usado, certo? Aí você pega desse indicador, né, de uso, 5%. Aí, quem são as funções, quem são, que eles são, tal. Aí você pega e mostra para os gestores das empresas, ó, 5% desses funcionários aqui não estão usando. Por que não estão usando? Bom, não, ele não é porque ele é gestor, ele não vem aqui todo dia e tal. Então, assim, aí vem os questionamentos, né? Tem funcionário que, porque ele é gestor, ele passa ali de vez em quando, tudo, ele acha que não precisa usar, né? Aí vocês têm que tentar convencer os gestores, né, os coordenadores e tal, aqui. Então vocês têm que falar o seguinte: eu vou trabalhar então com 95%, né, vou trabalhar com 95% então de aceitação de EPI. Se 5% não estão usando, certo? Não vão usar, esse 5% pode correr risco de ato inseguro. Tudo bem com vocês? Aí os gestores vão falar assim, mas por que? Não, eles não estão usando, não estão adequados, né? Eles podem qualquer momento, né, primeiro, né, não serem pessoas que representam a empresa, né? Estão nos atos inseguros, porque eles não estão usando os EPIs, certo? E eu tenho 5% da empresa que pode estar correndo risco. O senhor vai deixar ou não vai deixar? Aí, quando você chega nesse argumento, você convence mais. Tenta entender e melhorar esses números, né? Então, assim, é uma forma, como, por exemplo, máquinas. Aí, às vezes, as máquinas são 5 máquinas, 2 estão estragadas. Então, quer dizer, eu tenho mais de 40% da empresa parada. Aí, se você chega no gestor e fala assim, olha, eu tô com os equipamentos, né, com mais de 40% que não está funcionando. Então, dentro de 100%, eu tenho 40% deficientes. Isso não é algo bom para a empresa. Então, quando você põe um parâmetro de 100%, né, e aí você acha que 2, 3, 5, 6 pessoas é muito, mas quando você põe na proporção, né, ela se torna muito grande, certo? Então, os resultados e avanços da empresa precisam estar o quê? Dentro de uma percepção de cultura, dentro de um comportamento de responsabilidade e principalmente dentro dos indicadores, porque esses indicadores vão ser mais do que ferramentas importantes para vocês mostrarem a deficiência da empresa. É no EPI, é nas máquinas, é no layout, é em treinamentos. Tem alguma dúvida até aqui? Tem alguém que tem alguma dúvida até aqui? Tá. Vamos começar então, né? O estágio na maturidade da cultura da segurança. A empresa, ela passa por um processo de amadurecimento, né? Como tudo na vida, né? Então, a gente faz, né? A empresa começa no estágio de patologia, né? E é um estágio com o nome de patológica, quer dizer, é um estágio primário, certo? Como eu tinha dito para vocês,
a empresa não passe de um processo de X, né, para Y, né, que seria do início ao fim do processo, não tem meio termo, não existe muito meio termo, né? Existe um processo, né? É um processo de mudança, um processo de maturidade, é um processo de segmentação. Então, o que acontece? As pessoas não vão mudar quando vocês forem entrar numa empresa, nunca tiveram técnico de segurança, principalmente, vocês não vão trabalhar com a cultura de segurança de um dia para o outro. Vocês têm um processo, e esse processo pode durar anos, certo? Então, vocês vão começar com uma empresa, né, com estágio de patologia muito grande. Depois, vocês vão para uma empresa reativa, e quando ela percebe que existe umas normas, né, ou quando ela é multada, ou quando acontece um acidente, aí ela fica reativa, quando ela percebe que ela tem que mudar. Nesse momento da patologia ou patológica, ela não tem a percepção de nada. Ela só vai entender se existe as MRs, existe os PPRAs da vida, os PCMSO, a partir do momento em que ela for reativa. Ela vai entender, né, os processos, ela vai conseguir a ver a importância, e principalmente quando acontece um acidente, quando a empresa vai ter que reembolsar muito dinheiro para pagar a indenização. E a burocrática é quando ela começa, já tem documentação, né? Tem muita documentação, mas é para inglês ver, né? A empresa põe cartaz lá na frente, né? Cultura de SSO, né? Desenvolvimento, né? Faz toda aquela burocracia toda que é no papel, mas na prática não existe, certo? A prática, o funcionário faz do jeito que ela quer, da forma que ela quer, não tem fiscalização, não tem gerenciamento no momento da burocrática. Depois, passado por um momento mais maduro, a empresa começa a ficar proativa. No momento em que ela vai ficar proativa, ela é uma empresa que está melhorando com o intuito de quê? Ser construtiva. Ela está aqui. O que é proativa? Quando ela já começa a ter um sistema de gestão, quando ela tem uma qualificação melhor da empresa, um RH muito bom junto. Então, ela vai desenvolver culturas, políticas de segurança, né? Tem várias políticas muito interessantes, boas e práticas em vários tipos de segmentos de empresas. Então, são proativas aquelas empresas que estão abertas, né, ao diálogo. A CIPA é bem introdutória, é bem intensiva. O SESMIT é um SESMIT comprometido a fazer o que dentro dos MRs é atuada, né? E assim a gente tem essa qualificação, né? E quando ela é construtiva, quando ela é empresa idealizada, nesse momento não existe, né, uma empresa construtiva. Por quê? Quando a gente chega na parte construtiva, ela tem 0 acidente. Ela é 100% que sem acidente. E a gente ainda, no momento, a gente está, todas as empresas, por mais boa que ela seja, ela está no momento de ser proativa, na minha opinião. Por quê? Por mais que a gente siga todos os procedimentos de segurança no momento, nós não conseguimos atingir nenhum nível de construtivo ainda. A gente sempre está aqui, ó, nesse meio termo aqui, sempre tentando chegar no idealizado. Porque as empresas hoje ainda, porque essa é a cultura. Porque você tem uma somatória em casa, né, de atitudes não seguras, e vem para o emprego com a regra do quê? Da empresa, né? Quando você inverte essa regra e está, né, com o seu subconsciente, com as regras
de atos inseguros, que é o que você faz na sua casa, né, evidentemente, você é o quê? Você inverte, né, os procedimentos e acaba, né, estando sempre nessa proatividade. Quer dizer, sempre tentando o quê? Diminuir os atos inseguros, mas você às vezes não consegue, né? Então essa é a luta do nosso, essa seria a principal luta que o técnico de segurança sempre vai ter na vida. É você sempre identificar erros do funcionário, das atitudes inseguras que ele tem, sempre vai advertir, né? Porque a cultura que ele tem de atos inseguros na individual do seu convívio social sobrepõe a cultura da empresa. Então, a gente sempre tem esses problemas, né? E nunca está atingindo 100% a construtiva por conta disso, né? A gente ainda tem ainda uma cultura social de pessoas ainda que não tiveram acesso, né, ao que seria ato seguro na vida. Então é assim que a gente vai construindo, né? Seria assim, o primeiro seria assim, nós estamos sempre emplacados aí na construtiva, certo? Então, a setinha aqui, para vocês entenderem, né? Quando ela vai de patologia ou patológico, né, para construtiva, ela vai aumentando as informações. Então, ainda assim, o nosso nível de informações com relação à segurança, a trabalho e assim até mesmo informativo e também, além de tudo, o principal também seria o diálogo. Nós estamos sendo precários ainda. Nós estamos ainda, pode ser também um dos meios que estamos sempre nas ativas e nunca construtivos. E aí, você também tem um momento que você vai aumentando a confiança, né? E aumentando a maturidade da empresa, a solidificação dos processos. Então, tudo isso seria o quê? Uma empresa seria um organismo, ele é um organismo próprio, né? Então ela vai se deslocando assim como se fosse um rio, né? E esse rio vai indo para algum lugar. Então quem vai direcionar essa direção e esse sentido do rio são vocês, na área de segurança. Então tudo seria o quê? Seria para vocês começarem um diagnóstico preciso da instituição, para depois vocês verem as causas através dos comportamentos, depois virem a entender quem são os gestores da empresa e mostrar para eles que existe uma porcentagem de risco da empresa. Então, vocês atingirem, como eu mostrei para vocês, se vocês começarem a atingir esse nível aqui, e vocês já começarem a entender, né, que a fatalidade ela chega e não demora. É isso que vocês têm que colocarem na cabeça, é que através de ações somatórias de comportamentos de riscos, nós vamos começar a ter incidentes e depois acidentes sem afastamentos, logo atingindo o acidente com afastamento e, por incrível que pareça, chegando a uma fatalidade. Mas aqui, essa pirâmide, por exemplo, as empresas, pode acontecer de chegar a ter vários comportamentos inseguros, vários incidentes e não perceber que a fatalidade está próxima, né? Então é dessa forma que a gente calcula isso. Aí depois, quando a gente começa a trabalhar aqui na base para diminuir os comportamentos inseguros, aí começa, o TST é enjoado, o técnico de segurança é enjoado, o técnico de segurança é isso, o técnico de segurança é aquilo, né? Porque não se foi implantada ainda a cultura. A cultura ela tem que ser implantada como uma sementinha. Você faz hoje algumas coisas, amanhã você faz mais umas coisas, depois de amanhã, é assim que a gente funciona. Começa a dar treinamentos, começa a melhorar o quê? O ato inseguro. Diminuindo isso, você consegue quebrar a base. E aí a fatalidade não pode vir ali, né? Então, assim, você vai mostrar isso para os gestores, né? Então quer dizer que se eu continuar com essa pirâmide, logo eu vou ter
é uma causa muito maior, né? Um dano muito maior. Então, é um risco imaterial muito grande. Então, esse seria o tipo de convencimento que nós, como prevencionistas, devemos entender. Isso não é empírico, é matemático, isso é física, isso é o quê? É o que a gente vê, né? Porque o técnico de segurança do trabalho, nada mais nada menos é o quê? É todos os resultados de todos a ciência, né? Matemática, física, psicologia, química, biologia, enfim, todas essas matemáticas, todas as ciências que a gente tem aplicadas, né? Então, como a gente vê que uma funcionária cai de alguma altura, machuca, tem problemas familiares, então tudo isso é vinculado, né? Tudo isso é um processo de uma ciência que chama a ciência do trabalho. Se as pessoas, por exemplo, tá tendo muito home office, né? Aí você mistura casa com trabalho, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas ainda já mistura isso dentro da empresa, né? Já mistura muito. Porque lá em casa eu nunca tive isso, né? Nunca ouvi falar. Eles falam muito isso às vezes. Mas eu nunca ouvi falar desses procedimentos, porque nunca foi falado, né? Aí ele acha que não existe. Então, assim, é muito interessante essas questões assim, de gente mais simples, que às vezes nunca ouviu falar de certos procedimentos, nunca entendeu, e agora está numa empresa que tem, né, todas essas gamas de procedimentos, aí ficam perdidos, né, para não dizer outra coisa. Então, o que acontece? E a gente precisa de mostrar e solidificar isso na cabeça do funcionário. Ele não vai entender os procedimentos, se for mais complexos, de um dia para o outro. Os procedimentos são o quê? É uma formiguinha. Todo dia você planta uma coisinha, né, na cabeça dele, os procedimentos de segurança, para que eles não venham a falhar, né? E assim, o funcionário, desde muitos anos, ainda pode correr risco, né? Porque às vezes pelo quê? Pelo ato inseguro. E às vezes o ato inseguro, ele é feito o quê? Inconsciente, como ele está fazendo na casa dele, né? Então isso é muito interessante, a psicologia atuar, né? Esse seria o que? A cultura, né? Aqui, agora falando mais explicado, o que seria o processo de patologia, né? Ou patológico. Quando a empresa não há ações na área de segurança no trabalho, na organização. O máximo que se procura fazer é atender a legislação. Às vezes a legislação vai lá, impõe alguma coisa, faz alguma coisa, mas assim, na prática não existe nada de segurança, tá? Quando ela é reativa, nas organizações, nas ações da organização, são realizadas somente depois de acidentes do trabalho terem acontecido. Ou também quando o Ministério do Trabalho foi lá e atuou, né? Também são ações também de falta de administração, né? Então, ações não são sistemáticas, buscam dar respostas aos acidentes, procurando remediar a situação, como também uma perícia, né? Então, quando a empresa é reativa, quando ela começa a entender, né, que a importância que as NRs existem, ou também nesse momento é quando um técnico vai lá, né, dentro da empresa e mostra para a empresa, né, para o colaborador, gestores, né, mostra para a empresa, olha, vocês estão com um processo assim de falhas, né, falhas nisso, falhas naquilo. Aí ele começa a ter o quê? A reatividade, né? Ele começa a entender. O burocrático seria: existe um sistema para gerenciar riscos nos locais de trabalho, mas ainda não se tem a visão sistêmica da saúde, segurança e meio ambiente. Ações estão mais voltadas para quantificar os riscos, né? Seriam ações assim, por exemplo, a gente vai lá com um cartaz, né? Mas não tem ninguém que faça uma palestra daquele tema do cartaz, por exemplo.
Agora, por exemplo, nós temos aqui a documentação. A documentação do Ministério do Trabalho está tudo em dias. Tudo em dias. Chegar uma fiscalização não é nem multa, porque não tem nada que fazer, né? São tudo em dias, tudo qualificadinho, mas não tem um sistema de gestão, né? Não tem pessoas ali fazendo checklist, né, do dia a dia, não tem informativos, não tem indicadores, né, dos EPIs, indicadores de qualidade, né? Então, assim, o burocrático, ele simplesmente está tudo no papel, ninguém fica sabendo o que o PPRA está fazendo, as ações, os cronogramas de ações nunca é ativo, fica só no papel, certo? Então, a empresa atende o Ministério do Trabalho, mas na prática ela não tem o quê? Um sistema de gestão adequado. Aí, na fase de proativo, sim, é um desenvolvimento do estágio de transição para a cultura, para o estágio da cultura construtiva. O líder da organização, como base nos valores da organização, conduz as condições, né, as melhorias contínuas para a segurança, saúde e meio ambiente. Procura-se antecipar os problemas antes que eles aconteçam. Então, o proativo seria o quê? Né? Diminuir esses atos inseguros aqui, ó. Diminuir essa base da pirâmide, né, do acidente. Então, ele vem o quê? Vendo na base, né, as questões e antecipando o quê? Os riscos para que não aconteça, certo? Então, esse proativo seria já a empresa que já tem gestão de segurança, já tem uma qualificação, já tem checklist, já tem uns procedimentos de... Vou mostrar para vocês um PAC de uma empresa, que é um procedimento de indicadores, né, para vocês analisarem, né, como que é na prática essa empresa proativa. Então, essa empresa proativa tem vários indicadores. Então, todo mês você vai lá indicar na área de sustentabilidade, na área do meio ambiente, na área de EPI, na área de EPCs, na área de treinamentos, na área de gestão, né? Então, são vários tipos de índices que no final das contas você vai dar uma nota para a empresa, certo? Então, a nota ela tem que ser o quê? Ela tem que ser tolerável, né? Dentro do limite que a empresa aceita, dentro de 90%, 95%. Então, ela tem que estar sempre o quê? Dentro dos parâmetros o quê? Mínimos e máximos aceitáveis, ok? Então, ela está sempre o quê? Né? Sempre trabalhando na produtividade, sempre trabalhando o quê? Com índice de qualidade. Construtivo, né? É quando a empresa está 100%. Né? Ela não existe o quê? Ela não tem acidentes mais. E também não tem o quê? Quando ela não tem acidente, ela tem o quê? Ela não tem o quê? Ações e comportamentos de risco. Então, ela tira tudo essa base. Ela corta essa base e vai para o zero. Quando essa empresa ainda não existe, né? Ela ainda vai ser mudada, vai ser melhorada, porque não existem profissionais que não têm atos inseguros. Essa daí seria o viés da questão, né? Então, seria o quê? Existe um sistema integrado de saúde, segurança e meio ambiente, no qual a organização se baseia e se ampara a realizar seus negócios. A organização tem as informações necessárias para gerir o sistema de segurança do trabalho. Está constantemente, né, tentando melhorar e encontrar as melhores formas de controlar os riscos. Essa construtiva, ela tá no topo, né? Ela não tem fatalidades, ela não tem acidentes, né? Essa empresa, ela está sempre o quê? Ela está zero. A gestão dela é zero. Então, assim, ela é uma empresa ainda idealizada, né? Então, a gente está sempre tentando checar e emplacar a construtividade, mas ainda não conseguimos. Estamos sempre tentando, porque a cultura é difícil de mudar. Principalmente quando você pega uma empresa que ela está lá na patológica,
você vai voltando aos poucos, vai começando a melhorar a cultura dela. Não é de dia para noite. Dependendo da empresa, são vários anos, né, de consultividade até ela chegar na proatividade dela, né, e seguir para a consultividade. Né? Então, assim, você chegar na proativo, né, já é uma grande conquista, né, já é uma grande conquista. Então, ela vai sempre, atendendo para construtivo, né, ser proativa, atendendo para construtivo. Acidentes, né, versus cultura de segurança. Então, quando você tem uma empresa patológica, o nível de acidente é altíssimo, né? Quando ela não tem qualificação, quantificação, ela é uma empresa 100% livre, o quê? Dentro da cultura insegura, lá na sua casa, não existe essa sobreposição, né, de culturas, e aí você tem, assim, zero procedimento de segurança. No reativo, a empresa já existe uma queda de acidentes, porque houve uma percepção sobre essas falhas, né? Houve uma percepção. Então, reativo já é uma empresa onde já existe, assim, uma cultura melhor, né? E uma percepção de que, estando em processo, né, de melhorias, vamos diminuir os acidentes. A burocrática já caiu demais, né? Ela é bem meio termo aqui, né, no gráfico. Porque o burocrático ele já chega num ponto em que ele atende o Ministério do Trabalho com todos os parâmetros, né, de PPRA, PCMSO, ordem de serviço, EPI, todos esses procedimentos aqui em si na teoria, né? Tem empresas que fazem a ordem de serviço com o funcionário para assinar e assim, nunca mais esqueceu o funcionário, né? É assim que funciona. Tem muitas empresas que eu conheço que se o perito for lá, tá tudo certo. Mas aí não existe segurança e gestão para isso. Não existe uma pessoa que verifica lá na prática se a ordem de serviço está correta, se aquele EPI que ele assinou há 2 anos atrás está correto, se ele realmente está usando. Não existe, tá? Então é assim. A proativa não. A proativa é a burocrática, mas com a gestão de segurança. Então, assim, você tem a documentação, né? E ela é o quê? Atualizada. Toda semana, ou todo mês, ou a cada 15 dias, ou a cada 3 meses. Então, essas documentações de segurança, elas não são para vencer daqui a 1 ano. Né? 1 ano, muitos funcionários entram e saem, né? Então, a cultura, ela é assim, ela é uma base de vários procedimentos, né? Todo dia é uma coisa nova. Um funcionário sai, entra outro. Então, a proativa é o quê? É sempre, né, melhorando, sempre qualificando. E a construtiva, olha no gráfico para vocês verem. O que existe de taxa de acidente nela? 0, né? Então, ela é o quê? Zerada. Ela é 100% segura. Então, quer dizer, para você ter zerar de acidente, você tem que o quê? Zerar ato inseguro. Assim, eu conheço empresas que eu trabalho que é extremamente importantes e proativas, 100%, mas que não conseguem chegar na construtividade, porque são vários procedimentos de segurança, gestão, política e 100%, trabalham o tempo todo somente com a segurança atualizando, né? Não tem ato inseguro, é muito difícil não ter um ato inseguro, mas tem, né? E aí o que acontece? Esses dias para trás, teve quase 2 meses, perdemos um funcionário porque ele enfiou o braço numa moideira, a moideira comeu o braço dele. Vocês entendem o que é isso? Então, a empresa, ela dá indício de ser construtiva, né? Mas a gente tem culturas ainda dentro da nossa casa que nos indica para subjetividade, que indica atos inseguros. Então, esse diagnóstico, né? Como envolver os trabalhadores, né, em todos os níveis a participar genuinamente?
como é que vocês entendem aqui, ó? Como você vai envolver os trabalhadores para participar, né, genuinamente do diagnóstico? Alguém quer falar? Pessoal, alguém quer falar? Professora, mas os colaboradores, eles não já participam nas palestras? Não é a mesma coisa, não? Não, o diagnóstico é quando você vai fazer, né? Por exemplo, você vai no EPI, né? Você vai chegar no profissional, né? E vai ver, né? Vai avaliar, né, os EPIs que ele está usando. Aí você vai perguntar para ele, né? Quem deu o EPI para ele, quando ele pegou o EPI, né? Aí ele tem muitos que não sabem, né? Quando pegou o EPI, quem deu. Então, assim, vocês vão fazer essas perguntas. Às vezes é um funcionário vai falar que não lembra, mas você tem que falar, né? Você tem que perguntar. Então, o diagnóstico é quando o funcionário está, né, presente, falando o que ele, por exemplo, às vezes o ato inseguro, muitas das vezes o funcionário faz aquele ato inseguro porque copiou de outra pessoa. Isso é muito comum. Alguém não falou para ele, mas aí todo mundo faz igual. Você já ouviu falar disso? Aí uma faz, outra faz, porque é procedimento mais rápido, procedimento mais fácil, né? Às vezes sem muito esforço. Aí um faz, os outros copiam, não é verdade? Então aí o que acontece? A gente vai chegar e perguntar para o funcionário: quem te falou isso? Quem te indicou isso? Ah, todo mundo faz assim. Não, aí você tem que entender a causa raiz. Porque às vezes, por exemplo, você tenta mudar o óculos, mas o gestor lá em cima não concorda. Aí se ele não concorda, como você, como um funcionário também, vai discordar. Então é interessante a gente entender, diagnosticar os itens que a gente precisa dentro de uma empresa, no chão de fábrica, e tentar convencer os coordenadores, os gestores, a melhorar. Porque sem isso a gente não consegue fazer um diagnóstico participativo. A gente precisa indicar, mostrar para eles os índices de cada item para melhorar as questões e tentar justificar, olha, tem 5%, 10%, 20% da sua empresa está comprometida porque não tem EPI adequado para todos eles. Se você vê que 10 funcionários, né, de 50 não usa, mas quando você fala que é 10% da população, né, 10% aqui está comprometido. Já está fazendo um ato inseguro, quer dizer, imagina, você atingir 300 mil atos inseguros, você consegue atingir em um dia. Não é difícil, né? Então, assim, é tentar convencer o quê? A supervisão. Porque vocês, como técnico, muitas das vezes me falam assim: professora, mas é muito difícil a gente começar a trabalhar. É muito difícil porque a gente não vê que a gente tem respeito, né? Começar a mostrar que a gente quer fazer as coisas. Não é assim que funciona. Então, quando vocês vão chegar analisando a gestão, né? Verificando os procedimentos, fazendo uma análise, começando muito devagar. Esse diagnóstico é desenvolver e capacitar os profissionais, os trabalhadores, ao que? A participar junto com você. Eles têm que entender que você também está mostrando para eles a importância que eles têm ali na empresa e tal. Porque o que eles fazem, muitas das vezes, não é percebido por eles. Né? Então é interessante o quê? Desenvolver essa participatividade, que aí eles vão se sentir importantes, eles vão se sentir capacitados, assim, a entender de melhorias. O que antes não é. Então, o método adequado, vou melhorar aqui. O método participativo de avaliação e diagnóstico seria tratar-se de resultados baseados em técnicas de diálogo, né? Que levarão o status atual, os pontos fortes e oportunidades de melhoria de gestão.
Esses resultados participativos se refletirão nas decisões estratégicas, ajudando a fortalecer a cultura de segurança. Como seria a metodologia, né? Como seria essa metodologia de ajudar, né, na participação desses funcionários através do diálogo? Seria a análise do ambiente de trabalho através de entrevistas estruturadas, né? O que seria aqui? Você fazendo o quê? Abordando cada funcionário, né, e fazendo uma análise através de cada item. Itens são EPIs, uniformes, procedimentos, normas, né, layout de máquinas, equipamentos. Então, tudo isso você vai observar. Depois, análise de documentos específicos do funcionário, então, ordem de serviço, ficha de EPI e outros procedimentos de cursos que ele poderia ter feito. Aplicação de questionário estruturado de todos os turnos, por exemplo, do turno A, né, naquele grupo, né, de pessoas. Aí vocês vão perguntar para eles por que eles fazem aqueles procedimentos, o que ele acha de fazer assim, um assado, por exemplo, uma forma ou outra, né? Por que ele trabalha daquela forma e não de outra forma, né? Por que ele trabalha, por exemplo, do lado direito e não do lado esquerdo, né? Por que não tem rotatividade? Já disseram que alguns lados do corpo da pessoa, dependendo da esteira, você estando de um lado, você desenvolve um lado que é um lado mais, por exemplo, se o sentido da esteira está vindo do lado direito para o lado esquerdo, você desenvolve mais seu lado direito. Se for ao contrário, você consegue ter um sentido mais do lado esquerdo do que o direito. Então seria interessante fazer também rotatividade, né? Até mesmo para melhorar o Dory e o Lair. Então, assim, são procedimentos que vocês vão perguntar simplesmente para entender. Por que você trabalha aqui, não lá em cima? Por que você fica mais sentado do que em pé? São perguntas que às vezes parecem ser muito bobas, mas isso é para vocês entenderem, às vezes, as coisas que talvez não está muito explícito, certo? E também realização de oficinas participativas, né? Seria o quê? Juntar um grupo de pessoas e perguntar para eles: olha, vocês fazem assim, sabe? Por quê? Né? Por que vocês chegam lá, colocam, né? Por que vocês colocam o óculos depois a máscara? Ou por que vocês colocam a máscara depois do óculos? Por que vocês, por último, vai lá e colocam o capacete? Né? Porque essas são observações, né? Que a gente vai fazendo, que eu faço no dia a dia. E aí a gente entende e seria interessante entender por quê, né? E avaliação diagnóstica é resultado dessas operações aqui, ó. Primeiro, seriam entrevistas orientadas, né? Você vai falar para o profissional, perguntar para ele por que de tudo, né? Por que você está aqui trabalhando, né? Por que você está aqui nessa função? Por que você está aqui nesse local? Você gosta dessa máquina? Alguém já te deixou aqui e tal? Então, assim, são entrevistas, às vezes é para você já começar a conversar com a pessoa, né? Depois você vai analisar as documentações, né? Se ele tem os cursos, todos os cursos, se não tem e tal. Então você vai pôr lá, tem NR 22? Tem, beleza, então coloca lá, tem. Aí funcionário, se não tiver NR 22, você vai colocar não tem, né? Aí talvez eu tenha todos os NRs, você vai colocar assim, se o funcionário não precisa daquela NR, você vai colocar assim, não aplicável, né? Então são tudo isso aí, são itens de procedimentos da gente analisar, né, como documentação. Aí depois nós temos aqui visitas técnicas ao meio ambiente de trabalho, né? São para você entender o layout da empresa. Depois seria o desenvolvimento e a aplicação de questionários, né? Você vai perguntar para o funcionário, né, se tá bom ou se tá ruim,
se ele está gostando ou se ele não está gostando. Por exemplo, esse EPI você pergunta para ele, olha, você gosta desse EPI, ele está te incomodando, ou essa roupa está deixando pro tempo, né? Você, como está sentindo seu conforto com essa roupa? Tem uniformes tem funcionários que tem uniforme, que ele ganha o uniforme no número 44, por exemplo, e depois de 6 meses o 44 não serve, né? Aí se você não pergunta para o funcionário, olha, você tá com problema nos uniformes, ele fica com a calça, né, emendada em casa. Eles fazem, porque a gente mais simples, né, eles fazem um remendo do uniforme e vira aquele remendo do remendo, sabe? Então, assim, é importante você perguntar se os uniformes, se tá tudo certo com os uniformes, tá? Aí, se o funcionário ganhou peso e não serve, né? Então, é importante você estar vendo isso com ele, perguntando para ele, né? E também vendo se o procedimento, se ele está se sentindo confortável com aquela máquina nova, né? Então, tudo isso é importante, né? Depois, reparação e realização de workshops, né? Depois da orientação de entrevistas, né? E o questionário, vocês vão entender o que? As fragilidades da empresa, né? O que seria a fragilidade e os pontos fortes para melhorar. Então, aí dentro desse workshop, vocês vão fazer o que? Dentro do que vocês avaliaram, né? Aquelas questões que é mais polêmicas, né? Mais difíceis de melhorar. Então, você vai fazer um workshop para começar a introduzir, né, essa melhoria da empresa. Workshop, a gente sabe como que funciona, né? São várias palestras, né? Meio que um evento, né, da empresa, onde você vai trabalhar, né, capacitando aqueles itens que é de mais difícil, né, dentro da empresa. Isso vai variar de cada empresa. Tem seus itens com mais importância, tem seus itens com mais avaliação diagnóstica, né? E depois vocês têm os resultados, né, participativos direcionados, certo? Então você vai avaliar, né, depois um índice, né? Depois depois de desenvolvido o workshop, vocês vão entender depois quem são. O índice melhorou, né? Então, assim, no início, quando vocês fez o levantamento, 35% dos funcionários estavam com o EPI estragado, o EPI em falta, que ou não usa, ou estava desgostoso do EPI. Aí vocês fizeram um workshop sobre o EPI e melhorou de 35% para 10%. Então, assim, caiu, então melhorou. Então, assim, isso é um resultado positivo, né? Isso não deixa de não ser. Então, isso aí é importante também colocar, né? E depois a aprendizagem, né, organizacional, quer dizer, o que a empresa melhorou, né? O que a empresa aprendeu? Ela saiu de um patamar X para um patamar Y, né? Então, é assim que a gente começa a desenvolver esses projetos. Então, a cultura de resultados, diagnóstico participativo, seria, né, o status atual, né, que ela está lá, né, patológico, reativo, burocrático, proativo ou construtivo, né? Então, são esses tipos de atos, né, situações atuais. Depois a gente consegue, depois do diagnóstico, então, o registro dos pontos fortes, né, e oportunidades de melhorias. E também, em contrapartida, a gente consegue também as propostas de ações de pontos críticos, quer dizer, pontos fortes e oportunidades, aquilo que a empresa pode melhorar. É boa, mas pode melhorar? Pode. E também os pontos críticos, que é as falhas que a empresa tem. Todas as empresas têm. Como eu disse para vocês, nenhuma empresa está construtiva. Não atingimos ainda o nível máximo de aceitação, né,
Então, sempre nessa busca de melhorias. Então, seria o quê? Quais são as ações e pontos críticos, né? É EPI, é gestão, é a organização da empresa, né? Gestão e organização dos procedimentos de segurança, é uniforme, é layout, é máquinas, é equipamentos, é treinamentos. Então, tudo isso aqui seria o que? Os pontos críticos e fracos da empresa, também oriundos em contrapartida os pontos fortes para uma melhoria constante. Então, é assim, né? Então, esse aí seria o que, né? Uma gestão, né, de segurança, um diagnóstico de uma cultura em que você consegue desenvolver, né? Você consegue melhorar, né? Você consegue o quê? Uma estratégia através, né, de um diagnóstico para o quê? Para uma segurança mais ativa, certo? Vocês entenderem aonde você está, né, nessa empresa aqui, ó, em relação à gestão, né? Vocês vão entender aonde você está, qual é o tipo de empresa que você foi contratada, né? Onde eu estou pisando, né? Então você consegue entender que de uma patológica não vai para uma burocrática, ela vai passar por uma reativa primeiro. Então esse é um processo, né, normal, natural de qualquer sistema de construção, né, para qualquer tipo de empresa, certo? Então ela vai passar por esses processos e vocês têm que estar atentos a esse processo, né? Sempre estar melhorando, sempre estar trabalhando por melhorias. Ainda índices vão aumentando, né? Empresas vão melhorando, vão usando, né, produtos químicos, vão usando outros procedimentos. E aí vocês têm que atualizar, né? Então a empresa proativa é assim, ela é uma empresa que está sempre o quê? Né? Acima, né? Para o quê? Para os índices de o quê? Para os indicadores de SSO, né? Que são vários indicadores. Aí a gente vai falar na próxima aula desses indicadores, para que quando vocês estiverem ativa, né, vocês vão anotar esses indicadores, para quando vocês estiverem ativa e aplicar isso na prática, né, como importante, né, importante e para quê? Para chegarmos numa empresa construtiva um dia, né? Então, é essa a nossa aula, nosso conteúdo de aula. Alguém tem alguma dúvida? Não, pra mim, eu acompanhando, dá pra entender, né? Ok. Deu pra entender. Alguém tem alguma coisa a falar? Vai ter atividade hoje? Vai sim. Uhum. Ah, tá. Tá bom. Alguém tem alguma dúvida? Tem, não? Quer falar alguma coisa? O professor, a gente vê que é muitos procedimentos, mas na prática a gente não vê nem a metade, né? Não. Aí é uma empresa o quê? Né? Patológica, né? É uma empresa quando não tem nenhum tipo de procedimento, ela pode ser o quê? Desde patológica até burocrática, né? Então ela tá aí nesse meio termo aí, sem gestão de segurança. E a maioria, né? Então vocês têm que entender esse tipo de gestão, né? Para estarem aí atuando através do diagnóstico e o que? Metodologias de melhoras, né? Para você tirar os pontos fortes, melhorar ainda mais os pontos fortes, né? E assim, e também atuar nos pontos fracos, né, turmas? Alguém quer falar mais alguma coisa? Pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa?
Então, vou encerrar nossa aula. Eu vou começar agora a dar atividade lá na plataforma, tá? Com relação à gestão de segurança. Daqui um pouco eu já vou mandar para vocês os slides e vou mandar para vocês a aula gravada. Tá bom? Tá certo? Ok. Aí já pode sair, né, daqui do match? Já. Obrigada, Tá. pessoal.